Então, boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma promoção do espaço virtual espírita.info, localizado aqui na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Hoje nós teremos a alegria de ouvir como motivador do tema Humberto Schubert. O tema é uma pergunta. São mesmo 3 as revelações? E o Humberto vai trabalhar. O Humberto é vinculado ao movimento espírita de Juiz de Fora, mas não exclusivamente. Ele faz um trabalho pelo Brasil todo. Ele tem, que eu saiba, 3 livros. Esse aqui, Genealogia do Espírito, publicado pela FEB. O segundo, A Filosofia Perene, da editora Didier. E o terceiro, ele é coautor da editora Primavera, aqui de Juiz de Fora, que são Diálogos Espíritas. Tá? São 3 obras que eu saiba. Se tiver mais alguma, Humberto, depois você pode falar. Eu vou pedir a nossa amiga Flávia Alfeld, se ela pode fazer a nossa prece inicial, para a gente começar. Por favor, Flávia. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de todos os Teus trabalhadores da Seara. Que possamos, Senhor, ser envolvidos neste momento, procurando apreender todos estes ensinamentos que aqui estaremos ouvindo através do nosso confrade Humberto. Que possamos, Senhor, colocar em prática todos esses ensinamentos. Que ele seja, Senhor, amparado na sua exposição, assim como nós todos possamos também abrir os nossos corações e mentes para cada vez mais seguir o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Esta doutrina que nos consola, nos esclarece, nos dá responsabilidade na nossa caminhada evolutiva. Assim, mestre querido, mais uma vez agradecemos o teu amparo e a tua permanência nos nossos corações. Que assim seja. Humberto, você tem até 30 minutos, tá? Depois a gente parte para o debate e você pode voltar a falar depois, e deve voltar a falar depois também, tá bom? Excelente, pessoal. Muito boa noite a todos, né? Saudações, muitos rostos conhecidos, que lembra a gente, embora o novo formato tenha se consolidado, lembra a gente dos espaços físicos, né? Quando a gente chegava no ambiente e conhecia a maioria das pessoas. Muito bem. São 3 as revelações. Eu começo pela resposta, né? Mas a resposta ela é relativa. Depende. Depende do que são revelações. Então, nós precisamos caracterizar esse termo para conseguirmos meditar mais do que responder, porque responder não é tão importante, mas meditar e refletir a respeito da natureza da questão. O que é que são revelações? De um ponto de vista muito específico das revelações judaico-cristãs, faz sentido falar da revelação mosaica ou judaica básica como uma revelação, da revelação de Jesus como uma segunda revelação, uma nova revelação. Os próprios cristãos, eles adotaram essa terminologia como princípio de identidade, né, para diferenciarem-se dos judeus, porque a maioria no começo eram judeus, ou todos. Eles usavam esse procedimento e diziam, olha, a diferença entre nós e a nossa família, nossos parentes, nossos pais, nossos avós, é que eles têm a primeira fase da revelação, nós estamos para a segunda fase da revelação. Então, não se trata de uma traição, de uma ruptura, mas de um complemento, de uma evolução, de um progresso. Aliás, o conceito de progresso é uma invenção judaica. Os judeus inventaram a noção de progresso no momento em que eles constituíram a sua filosofia com base numa história linear.
ao passo que a maioria dos povos antigos concebia a história ou como decadência ou como um círculo, né? Os fenômenos, eles se repetem. Os gregos achavam mais ou menos isso, não tinham noção de progresso, não eram progressistas. Embora eles fossem racionalistas, é porque a gente, desde o iluminismo, a gente identifica o progressismo com a ciência ou com o racionalismo, mas essa é uma identificação tardia e recente. Historicamente, durante 2000 anos, o que a gente conheceu como progressismo foi quase que somente o judaísmo, depois um dos seus rebentos, uma transformação do judaísmo, o cristianismo. Então, são doutrinas progressistas, o islamismo também, de certa maneira, mas o islamismo, ele não se apega a essa questão e não trabalha a questão da história, do desenvolvimento histórico, né? Só a destinação geral, a islamização do mundo. Mas não existe uma ideia de um desdobramento da história, com surpresas, com percalços, com mudanças do plano de Deus, né? Uma nova fase do plano de Deus. Essas ideias não são exploradas, não quer dizer que sejam inexistentes, mas no judaísmo e principalmente no cristianismo, essa ideia é maciçamente explorada. Então, nós temos autores como Santo Agostinho, num dos seus livros mais famosos, Cidade de Deus. A gente sabe que Santo Agostinho aparece de vez em quando para espíritas, né? Ele está presente na codificação e tudo. Santo Agostinho, então, na Cidade de Deus, cria uma disciplina chamada Filosofia da História, né? Ele não cria o nome, né, a concepção clara, mas ele, pela primeira vez, executa um projeto que a gente pode chamar de Filosofia da História. O que é isso? O entendimento racional da história enquanto um objeto que precisa ser desvendado, investigado, que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Que inclusive tem futuro, tem destino, não tem só passado. Os gregos, de novo, na comparação com os gregos, com os romanos, eles viam a história como algo que está terminado, né? A história é uma observação, uma consideração do que acabou, do que foi feito, dos fatos dados, daquilo que aconteceu. Já os judeus, eles têm uma visão de futuro, eles esperam coisas de Deus, estão sempre na iminência de serem surpreendidos por Deus, ou porque Deus vai falar, ou porque Deus vai se manifestar de alguma forma, vai curar alguém, vai condenar o outro. Então, quer dizer, aquilo que está por acontecer no futuro é parte desse plano. Só pode ser um plano porque há uma consciência, uma inteligência ali ordenando a história com algum fim. Muito bem. Saindo dessa concepção histórica, no entanto, nós falamos de revelação em outras tradições religiosas espirituais. Então, os indianos têm uma concepção de revelação também. Os budistas, eles não usam essa palavra, mas a iluminação é um tipo de revelação, né? Buda e outros Budas, outros Bodhisattvas e tal, eles transmitem algum tipo de conhecimento que não está imediatamente acessível ao leigo. É preciso ser um mestre, um iluminado, um sujeito perspicaz ou alguém com muita prática espiritual para ter certos insights que aí eu revelo para as pessoas, né? Eu digo às pessoas o que é que vai acontecer com o aprofundamento da prática espiritual, né? Em outras tradições nós também temos essa ideia de revelação. Acho que o próprio Lao Tzu não tinha a ideia de revelação. Ele tinha mais a ideia de um encontro com a naturalidade, com a natureza. Mas outros taoístas, depois de Lao Tzu, principalmente na Idade Média, eles vão falar bastante da ideia de uma revelação, né? De um insight, de uma epifania, de uma experiência religiosa. Então, em todas as culturas, sem nenhuma exceção, em todos os países, em todas as tradições, a experiência religiosa, ela é identificada como um aceno de Deus, um aceno do divino, da realidade espiritual, do mundo espiritual. As aparições de espíritos ou sonhos divinatórios, proféticos,
simbólicos, etc. e tal, que Jung, por exemplo, estuda muito bem, né? Eles são todos vistos como, de algum modo, revelatórios. E esse conceito mais lato, mais amplo de revelação, ele certamente não coincide com o conceito linear e histórico progressivo da tradição judaico-cristã. Então, nesse sentido, é absurdo falar em 3 revelações. É claro que são dezenas, inúmeras, talvez. Porque a gente tem que falar também das revelações potenciais, né? Claro que amanhã uma pessoa pode ter uma experiência espiritual, uma epifania, uma intuição, e a partir dessa intuição pode dizer algo sobre a realidade que é novo, e nesse sentido, isso é uma revelação. Essa pessoa é um revelador. Então, quer dizer, como que você vai resumir o progresso da revelação a 3? E aí entramos numa outra discussão delicada. Se, por um lado, há muitas revelações, por outro, há uma concepção histórica da revelação progressiva, então, alguém poderia virar e dizer assim, olha, essa é, sim, a terceira fase de uma revelação progressiva judaico-cristã, mas ela é também uma revelação melhor do que as revelações das outras religiões. Então, a gente está falando de 3 grandes revelações sérias e um monte de revelações meia-boca, de povos que não tinham contato sério com a realidade espiritual, não tinham uma intuição mais profunda do divino. Essa concepção, acho que é criticável, né? Ela é fundamentalmente uma concepção exclusivista e sectarista, né? Que olha para si mesma como especial e olha para as outras como inferiores. Então, eu acho que uma solução lógica para a gente falar da terceira revelação com sentido e sem assumir essa postura potencialmente preconceituosa ou sectária, é nós falarmos da terceira fase da mesma revelação, a revelação judaico-cristã. Bom, essa perspectiva, ela tem a vantagem de coincidir com o fato prático de que essa revelação, que seria a terceira fase da revelação judaico-cristã, ela quase que só fala linguagem cristã. Ela praticamente toda está baseada em espíritos de padres, bispos, santos, evangelistas, apóstolos, né? E dialoga pouco ou contempla pouco das outras tradições religiosas. Por outro lado, o Baesso até citou meu segundo livro lá no começo, Filosofia Perene, né? Eu tenho defendido a ideia de que, enquanto filosofia, o espiritismo é essencialmente universalista. Ou seja, ele olha para todas as religiões favoravelmente, não condenatoriamente, não de uma forma preconceituosa. Ele olha para todas como frutos de revelações, de manifestações do mundo espiritual ou de reminiscências de espíritos superiores que, ao encarnarem na Índia, no Peru, no Japão, seja lá onde for, eles se lembram de alguma forma ou eles intuem a verdade espiritualista fundamental. Então, do ponto de vista filosófico, eu acho claro e não apenas defensável, mas eu acho inequívoco que o espiritismo ele é universalista e perennialista. Né? Algumas evidências, por exemplo, né, aparecem na codificação, mas até mesmo, principalmente na Revista Espírita, quando se discutem outras religiões, Kardec se refere muitas vezes a essas outras religiões como espíritas, contrariando o entendimento dos praticantes atuais do espiritismo ou do movimento espírita. Kardec diz, por exemplo,
padres egípcios, né, os sacerdotes do Egito, que eles são praticamente espíritas. Ele recebe uma carta, se não me engano, de um espanhol no Peru, a respeito dos índios locais, né? Falam com os mortos, têm uma concepção progressista, falam da reencarnação. Portanto, eu concluo que esses índios são espíritas. Né? E Kardec põe a carta deles sem comentar. Não comenta a carta do sujeito. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Né? Quando fala dos japoneses, que são basicamente budistas shintoístas naquela época, o conceito de sem religião ou de ateísmo praticamente não existia, né? Então, eram basicamente shintoístas e budistas. Kardec fala dos japoneses, que eles são um povo praticamente espírita também e fértil para a proliferação do espiritismo, dados os seus valores, né? Seus valores estoicos, sua bravura, né? O seu desprendimento, seu senso de dever extraordinário, sua disciplina extraordinária, atestam um tipo de espiritualismo muito exacerbado no povo japonês. Então, de diferentes maneiras, aqui e ali, nas suas pesquisas antropológicas ou históricas, Kardec vai apontar para diversos lados, não apenas para Sócrates e Platão, não apenas para os cristãos primitivos, como é consenso no movimento espírita, mas vai apontar para várias tradições e culturas e vai dizer que elas são quase espíritas, ou que são espíritas, ou que são propícias ao florescimento do espiritismo. Quer dizer, as condições ali são altamente favoráveis para a mensagem espírita. Bom, aí isso levanta outros questionamentos, né? Por que não se difundiu tão bem, então, né? Nesses outros países? Faltou missionário, né? Faltou pregador, faltou alguém que chegasse lá, ou que traduzisse bem as obras, não sabemos. Mas o fato é que a concepção de Kardec parecia ser mais otimista do que a prática se revelou. Mas essa concepção otimista, ela denota uma coisa filosoficamente. Kardec via nas crenças desses povos os mesmos fenômenos se apresentavam ali, a mesma mediunidade se manifestando com tonalidades um pouquinho diferentes em cada cultura, e, por outro lado, ele via as mesmas leis morais gravadas na consciência de japoneses, de africanos, de peruanos, de russos, seja lá o que for, né, o seu povo. De modo que, em Kardec, é muito difícil nós encontrarmos depreciação de alguma cultura, né? Ao passo que, por exemplo, em Leon Denis, isso já é relativamente fácil da gente achar. Leon Denis o tempo todo fala, olha, bom é a França, né? O povo francês é tudo de bom. Né? Já tem os outros povos aí, por exemplo, alemães, né? E é engraçado que estava estudando agora o Espiritismo na Arte, do Leon Denis. Aí Leon Denis diz assim, o povo musical mesmo, o povo estético, é o francês. Né? E o alemão não tem jeito, o alemão ele é espiritualmente inferior, né? Praticamente isso. Como, por exemplo, a música atual comprova isso. A gente tem Mozart, Wagner, Beethoven, né? Aí ele dá uns exemplos, assim, um monte de compositores alemães, né? Ele não sabe direito como encaixar essas duas visões, né? Quer dizer, de que os alemães são péssimos e, ao mesmo tempo, eles produzem a música dos espíritos superiores, né? A música divina das esferas celestiais. Então, esses malabarismos, eles acontecem quando a gente não é universalista, e eu amo Leon Denis, né? Acho que é um dos pensadores mais extraordinários do espiritismo, mas ele tem esse defeito específico, esse problema específico de época, que é ser muito nacionalista, né? Tá vindo de uma guerra cruenta contra a Alemanha, aí vê uma segunda guerra terrível, a Guerra Mundial. Então, ele se posiciona, né? Ele assume uma posição, inclusive política, e isso tudo é dado biográfico tranquilo da vida dele. Quando a gente investiga Kardec, por outro lado,
Não que Kardec seja, né, superior, né, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Apenas do ponto de vista descritivo, né, o Kardec ele entende que pode até haver povos atrasados, mas os espíritos são os mesmos. Então, sendo um povo atualmente bárbaro e o outro atualmente civilizado, né, os espíritos podem sair daqui e encarnar lá. Podem sair de lá e encarnar aqui, e você vê o país civilizado degenerar e o país bárbaro progredir extraordinariamente, né? Então, Kardec diz isso aí o tempo todo, né? Contrariando até algumas visões, assim, mais ingênuas de Kardec como eurocêntrico, alguma coisa assim. Eu entendo que todo o discurso kardeciano sobre essa questão, ele diz muito mais respeito à circunstância que ele está analisando ali. Quer dizer, naquele momento, né, existe aqui espíritos de cientistas, de compositores, etc. e tal, e existe em poucos países, né, por falta de oportunidade, seja lá pelo que for. Mas, dentro dessa concepção universalista, progressista no sentido universalista e racionalista da palavra progresso, progresso por acumulação, existe também uma concepção que é religiosa. É uma concepção teológica, que é essa concepção das fases evolutivas da humanidade. Inclusive, tem a ver com a ideia atual da regeneração, da transição planetária, porque a noção do progresso do indivíduo é estritamente filosófica, mas a noção de uma fase, né, que o mundo vai entrar numa nova fase, vai haver mudanças estruturais, essa não é mais uma visão a respeito do ser humano ou do progresso. Ela é uma visão a respeito da ação de cima para baixo. E aí a gente não está mais na filosofia propriamente dita, a gente está na teologia. Né? O Espiritismo contém também pensamento teológico, algumas considerações teológicas, embora, obviamente, não seja a sua base, não seja a sua preocupação principal. Né? A preocupação principal do Espiritismo é filosófica, mas aqui e ali nós temos teologia cristã e temos, eu arrisco até a dizer, uma nova teologia, uma teologia espírita, mesmo que implícita, difusa, não totalmente conceitualizada e tal, mas tem uma teologia. Uma parte dessa teologia é de que o planeta passa por fases, essas fases são determinadas pela providência, né? Existe, claro, uma relação com o crescimento dos indivíduos, os indivíduos vão se depurando, vão acelerando ou atrasando essa fase, né? E a transição e etc. e tal, mas isso também é uma iniciativa do alto, uma iniciativa que vem de cima para baixo e que a gente não sabe através do estudo e da pesquisa filosófica. A gente sabe disso que os espíritos estão dizendo, né? Porque há uma revelação. Muito bem. Nesse sentido, também a revelação propriamente espírita, ela coincide muito perfeitamente com a ideia judaico-cristã de fases da revelação. Eu vou divulgar aqui um outro trabalho, que é o texto do Lessing, Educação do Gênero Humano. Esse texto é o que mais... o texto mais famoso, pelo menos, e que mais adequadamente trabalhou a questão da evolução. Ele, até pouco tempo, só existia em alemão, a pedido da Dora Encontre, eu o traduzi ao português, numa tradução, eu acho que passável, e aí eu deixo aí para vocês, se alguém tiver interesse nisso. O que esse pensador alemão fez? Ele foi celebrizado, ou ficou famoso, por estudar essas fases e dizer que a terceira fase estava chegando, na época dele, que era a fase da razão, a fase do estudo científico da Bíblia e do estudo científico das realidades reveladas. Bom, esse autor era muito famoso, um dos mais famosos da época, um dos talvez 5 mais famosos da época, em que Kardec era um estudante na escola de um germano suíço chamado Pestalozzi,
E o Pestalozzi, ele era bilíngue, né? Falava francês e alemão. A biblioteca dele também era bilíngue. E nós sabemos, pelo perfil filosófico do Pestalozzi, que ele estava alinhado com esse projeto do Lessing. Lessing, inclusive, era um reencarnacionista, sujeito que defendia um espiritualismo puramente racional, sem nenhuma comunicação do outro mundo. A concepção do Lessing, do Pestalozzi, é a mesma concepção que aparece na questão aqui 798 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Bom, é uma pergunta, então, sobre o caráter e a autoridade do espiritismo, né? É uma entre várias crenças ou se tornará crença comum e é, portanto, a nova fase da revelação global, né? da revelação judaico-cristã, e é uma revelação para todos, para toda a humanidade. Os espíritos respondem de um jeito muito esquisito e eu penso que não muito teológico, e sim muito filosófico. Eles dizem o seguinte: certamente se tornará crença comum e marcará nova era na história da humanidade. É uma revelação, é uma nova fase, né? Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre, aí eu sugeriria, grifem isso, entre os conhecimentos humanos. Não é entre as crenças, as disposições de fé, não é um tipo de mensagem que você precisa convencer o outro a acreditar. Né? Não é uma igreja, não é uma prática, é um conhecimento. Então, eu acho que essa resposta aqui é a chave para a gente entender em que sentido, apesar do tom religioso do termo revelação, em que sentido exatamente Kardec e esses espíritos estão falando de uma importância do espiritismo e do papel do espiritismo enquanto terceira fase de um progresso da humanidade. Né? É uma fase do entendimento das questões espirituais. Não é que vamos ter um centro espírita no mundo todo, eu acho. Ou talvez não é que todo mundo vai ser filiado ao movimento espírita, mas o entendimento e a compreensão sobre essas questões deve se tornar lugar mais ou menos comum. E aí cabe a gente perguntar se isso está acontecendo, se o conhecimento sobre mediunidade, sobre a sobrevivência do espírito, a morte, sobre reencarnação, isso está se popularizando genericamente ou não. Né? Porque aí não se trata de um conhecimento, se é uma doutrina que a gente precisa militar para ela crescer, então realmente é uma religião, uma crença ou uma seita. Muito bom, pessoal. Humberto fez aí as suas provocações e a gente está aberto, é só levantar a mãozinha que a gente vai liberando para vocês com seus comentários. Depois o Humberto vai poder voltar para também comentar em cima daquilo que foi falado aqui. Adair, por favor. Oi, Humberto, tudo bem? Exatamente isso que você colocou e frisou e pediu para a gente grifar, que é do conhecimento. Tem 3 artigos do Kardec que foram publicados póstumamente, foram recentemente traduzidos, né? Tá, acho que na Revista Espírita de 1908, se não me engano. Exatamente num trecho, por isso que você grifou, eu fui olhar, porque me chamou muita atenção. Tem um trecho que fala assim: o Espiritismo foi, portanto, completado na medida em que as observações o puderam permitir, naquilo que lhe reserva o futuro, porém o suficiente para formar um conjunto, um corpo de doutrina,
Estas são as consequências que vamos deduzir hoje para a sua aplicação à religião do progresso. Aí Kardec escreve: a religião do progresso não é a religião espírita, nem o espiritismo transformado em religião. É uma religião que assimila as doutrinas espíritas como um dos seus elementos. Então, nesse trecho, ele ressalta exatamente esse corpo doutrinário, esse conhecimento, né, que a doutrina traria numa futura, em algo que ele chamou naquela época de religião do progresso. Então, alcançada através do conhecimento. Então, e a gente vê hoje muita confusão nesse sentido, né? Mesmo na tradução desses 3 capítulos, né, que iam compor o livro As Religiões e o Espiritismo, que Kardec estava escrevendo, que tem manuscritos sobre isso, e me chamou a atenção a tua fala, como casou exatamente esse entendimento que você trouxe para a gente com esse artigo específico. Obrigado, Adair. Eu fico pensando aqui, Humberto, e pessoal, enquanto o pessoal anima, qual o problema, ou se existe algum problema, em a gente considerar o Espiritismo como a terceira revelação. Essa discussão é recente. Né? Até, sei lá, 10 anos atrás, 15, ninguém falava sobre esse assunto. O Espiritismo era a terceira revelação e o Espiritismo iria ser o fator propulsor da transformação do planeta no mundo de regeneração. A gente dizia isso e até acreditava nisso, embora fosse uma coisa tão ilógica. Como é que 4% de pessoas que vivem no Brasil e mais meia dúzia no resto do mundo vai transformar a humanidade? Mas a gente até acreditava nisso, você sabe? Um óbvio ufanismo, né? E mais de uns anos para cá, você tem falado sobre isso, Elias Moraes, no livro dele, Contextualizando Kardec, tem falado, e outros têm falado, para a gente começar a raciocinar em torno dessa questão, né? Na medida que revelações existem múltiplas em várias partes do mundo, e que dá ao Espiritismo esse caráter de ser, não a terceira, mas a última. O problema é ser a última, né? Quer dizer, depois dessa não vai ter mais nenhuma, né? Então, eu fico pensando qual é o problema disso, o problema da gente acreditar e pensar nisso. Essa é uma questão que eu gostaria de colocar. E para concluir, você definiu bem a palavra revelação nesse contexto como sendo algo que liga ao transcendente. Então, a revelação é algo que vem de fora, vem de Deus, vem dos espíritos, vem de outra dimensão. A gente não fala em revelação por uma descoberta científica, a gente não fala revelação por um insight filosófico. A revelação é usada como algo que vem pronto, acabado, de cima. O que causa espécie Allan Kardec ter aplicado ao Espiritismo esse termo, na medida que até o Evangelho segundo o Espiritismo era uma filosofia espiritualista e uma ciência de observação. Algo aconteceu, eu não sei o quê, e não sei se vocês concordam, que houve uma guinada ali. Eu acho que essa guinada ela foi providencial, porque se o Espiritismo não tivesse dado uma guinada para a religião, eu acho que dificilmente teria sobrevivido. Não teria chegado ao Brasil Chico Xavier e nós aqui, né? Então, foi providencial essa virada, mas que ela aconteceu, parece-me que sim. A coisa caminhava de uma outra forma. Apenas assim algumas ideias para esquentar e vocês podem continuar aí, pessoal. Só levantar a mãozinha. Eli? A questão é quando a gente trata a ideia de revelação apenas não, né? Mas sob esse aspecto, vamos dizer, religioso ou de uma revelação no sentido de tirar, como Kardec usa a expressão, de tirar o véu, né? E que só quem poderia tirar esse véu são aqueles que têm consciência dele em relação ao mundo espiritual. Então, caberia aos espíritos trazer essas verdades ou esses conhecimentos. Eu não sei até que
ponto, a gente poderia dizer que a revelação espírita está plenamente encaixada nisso, né? Porque na Gênese, quando ele discute o caráter da revelação espírita, Kardec, né, parece insistir de que isso não vai para frente se não houver uma parte dos encarnados, se não houver um trabalho dos desencarnados em cima daquilo que os espíritos estão revelando. Porque a própria ideia de uma revelação espiritual sofre, de certa forma, acho, né, a gente está assim, discutindo, sofre as questões que Kardec chegou a discutir, porque dois espíritos, mesmo dois espíritos considerados sábios, vamos dizer assim, podem trazer ideias diferentes a respeito de um ponto, como ocorre várias vezes, né? E trazendo ideias diferentes a respeito de um ponto qualquer, deixa de ser assim puramente uma revelação, porque vai precisar de uma discussão, vai precisar de um debate, vai precisar de uma argumentação, e aí entraria o trabalho, vamos dizer, entre aspas, humano desse processo, né? Isso é muito colocado várias vezes nos textos espíritas, né? E eu não sei até que ponto isso descaracterizaria um pouco o entendimento, embora, colocando isso na época da codificação, embora a gente tenha se acostumado, conforme o Ricardo falou, a gente nem discutia isso, né, a imaginar o Espiritismo como uma revelação pronta e acabada dos Espíritos. Essa ideia, eu acho que se aprofundou no início do século, durante o século passado, pelo fato de que os espíritos continuaram se comunicando através de vários médiuns e raramente eram questionados, raramente as obras mediúnicas eram questionadas, né? Nós estudamos, quem está no movimento espírita há mais tempo, nós estudamos várias obras espíritas, várias obras mediúnicas de vários autores, mas sempre com a premissa de que o que ele estava falando estava certo, de que era uma revelação, de que o que ele estava colocando era a realidade espiritual, né? Não havia, talvez, né? Aí tem várias causas para isso, mas não havia esse sentimento lá do caráter da revelação espírita de questionamento, de buscar argumentação, de buscar a oposição com outras ideias ou com outras mensagens espíritas, né? Talvez eu não sei até que ponto, né? Só para não esticar muito, até que ponto a ideia de que a revelação espírita tomou esse caráter mais religioso não é uma coisa pós-Kardec, ou mais típica do movimento espírita no Brasil, e não uma coisa que vem da codificação espírita, né? Eu não sei o que vocês acham. Então, pegando o espiritismo na ótica da ciência e trocando a palavra revelação por descoberta, aí, Ricardo, eu acho que tem lógica. Bastam poucas pessoas. Quantas pessoas precisaram para a relatividade ser descoberta? A própria física quântica. Quando você olha pela ótica da ciência, são poucos mesmo que vão fazer aquilo ali. Então, não importa se é 4%, aqui, etc. Né? Felizmente, eu perdi o TED, que teve essa discussão, mas para mim, espiritismo é ciência, e a ideia do Kardec era isso mesmo, e a revelação assume a forma de descoberta, porque ele fez um protocolo para a multidimensionalidade, filtrando toda a parte religiosa do Oriente, colocando experiências objetivas, muitas delas comprovadas, mas academicismo, preconceitos, interesses aí que a gente não consegue chegar, abafaram isso, de certa forma. Então, eu acho que ele cumpriu, de certa maneira, a questão da descoberta. Ele descobriu, tirou o véu, né, da multidimensionalidade por meios racionais e empíricos. Tá? E precisa de pouca gente para fazer isso. Esse que é o meu ponto. Então, olhando nessa ótica daí, não só ciência normal, mas você vê Cristóvão Colombo, né? Várias teorias sobre a Terra, você chegava no final, caía no abismo. O cara foi lá, navegou
precisou dele chegar lá para mostrar que não era assim, né? Então, eu sinceramente acho, isso é recente meu, estou tentando ver se eu valido através de estudo, que o Espiritismo veio trazer essa multidimensionalidade, não só na Terra, mas no cosmos. Isso é uma hipótese que eu estou tentando estudar, entende? E aí precisa de pouca gente, porque se conseguir fazer contato, se conseguir seguir um protocolo da mesma forma que teve o contato com os espíritos, acabou. Não precisa estar espalhado no mundo, não precisa ser religião, não precisa de nada disso. É uma descoberta, como se fosse uma ciência multidimensional. Então, eu queria trazer essa ótica aqui, nesse sentido. Ótimo, Rodrigo. Obrigado. Flávia? Bom, eu vou pegar um gancho do que o Eli falou a respeito de... Já que nós estamos falando de revelações, eu só queria fazer uma comparação de dois autores. O primeiro é o André Luiz, né, que narra o mundo, a vida no mundo espiritual de uma maneira, alguns livros bem objetiva e outros um pouco complexa, como é o caso, por exemplo, de Evolução em Dois Mundos, né, que é um livro difícil de se ler, tem que ler pausadamente para a gente tentar entender, principalmente quem não é da área médica. E vejo o espírito de Inácio Ferreira, através do Carlos Bacelli, narrando também o mundo espiritual de uma maneira, vamos dizer assim, prosaica, meio terra a terra, com expressões, às vezes, até um tanto chulas, e outras oportunidades ele narra outras coisas de uma maneira assim mais, vamos dizer, elitista, mas assim com um linguajar bem terra a terra. Então, o que o Humberto falou aí são revelações que trazem conhecimento, né? Eu entendi perfeitamente que a gente não pode colocar como a doutrina espírita, como a terceira revelação, porque são muitas as revelações, mas só colocar essa comparação que a gente vê dois espíritos diferentes, né? Ambos médicos, mas assim de uma forma tão díspare que a gente fica pensando assim, será que André Luiz, não estou aqui falando nada sobre o Carlos de Bacelli, porque não o conheço, né? Conheci o Chico, estive com ele algumas vezes, mas assim, a gente sabe que os espíritos se afinizam com os encarnados. Então, André Luiz teve aquela preparação toda para fazer as revelações do mundo espiritual de uma maneira, a meu ver, ética, sadia e trazendo conhecimentos assim, embora, por exemplo, com o Nosso Lar, né, que muitos espíritas, inclusive, duvidaram do que ele falou, mas que foi aceito e aceito até hoje, até por não católicos, né? Então, assim, e o Carlos Bacelli psicografando o doutor Inácio Ferreira numa linguagem chula, entendeu? Então, assim, o que a gente poderia, então, pensar como revelação? Porque será que quem que estaria certo, quem que estaria errado? Isso é um conceito individual, um conceito de ética, de moral, entendeu? Eu só queria colocar essa questão para justamente colocar dois espíritos, dois médicos, mandando notícia do mundo espiritual de maneira tão díspare, né? E assim, são revelações também, né? Então, assim, só para deixar isso aí, né, para a pessoa pensar, né? Todos nós pensarmos. Obrigado, Flávia. Vamos lá, pessoal, pode levantar a mãozinha. Quem não estiver achando a mãozinha, pode levantar o dedo, que eu atendo também. Adair. Desculpa, eu vou aproveitar o Humberto aí. Humberto, dentro dessa informação que você colocou, né, que
dentro do mundo judaico-cristão, né, caberia o Espiritismo como uma terceira revelação. Então, Kardec foi cirúrgico quando ele alterou a palavra no sentido litúrgico para sentido teológico. O Espiritismo seria uma revelação no capítulo 1º da Gênese, que ele mudou da primeira para a 5ª edição, e foi tão contestada, né? A gente já ouviu bastante coisa aí. Mas eu estou vendo foi cirúrgico essa alteração. Eu acho que sim. Eu sempre me refiro a esse capítulo da Gênese como um dos, se não o texto mais importante do Espiritismo, pelo menos do seguinte ponto de vista, da definição de Espiritismo. É claro que a gente tem muitos textos muito mais importantes do ponto de vista da edificação moral, da explicação de como a vida funciona. Esse capítulo não faz nada disso. Mas quando a gente pergunta o que é Espiritismo, esse é um dos textos mais importantes, é um texto de referência que ajuda muito a esclarecer uma série de confusões. Uma delas é essa, isso que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que contempla, inclusive, a fala de todos com respeito à relação entre... essa também é uma discussão levantada por Lessing na educação do gênero humano. Na educação do gênero humano, Lessing coloca a seguinte questão: como Deus educa seus filhos, o gênero humano, a espécie humana? E aí Lessing diz, bom, obviamente, pelos fatos, a gente pode concluir que há duas maneiras de educar a espécie humana. Uma é pelo esforço humano, o ser humano vai sofrer, ter experiência, lutar para conseguir as coisas. Esse é um tipo de progresso que a gente diz que vem do trabalho e da razão. E tem um outro tipo de progresso que a gente diz que é quando Deus determina, e aí ele age por ele mesmo e envia para a Terra, não agindo magicamente, tá? Mas ele envia para a Terra, termo do Lessing, professores, espíritos que já trilharam o caminho do aprendizado, reencarnaram mais, evoluíram mais. Esses professores, eles já têm o conhecimento correspondente a próximas fases da evolução humana. Então, os professores, eles são a revelação teológica, revelação de Deus, né? Ele coloca esses professores estrategicamente. Os professores se lembram do conhecimento que tinham no mundo espiritual, nas vidas passadas. Tendo maior bagagem, eles também se comunicam melhor com Deus, refletem melhor o pensamento de Deus ou da espiritualidade. Ele não fala nesses termos, né? Mas ele deixa claro que é mais ou menos esse o processo. Então, esse seria o estímulo externo ou o estímulo de cima para baixo do progresso. Bom, é exatamente disso que está falando Kardec no capítulo Caráter da Revelação Espírita, porque ele afirma que é duplo esse caráter. Por um lado, é o progresso da ciência, ou o descobrimento, desenvolvimento das ideias através do esforço humano, né, do próprio livre-arbítrio humano. Por outro lado, há uma emergência, uma chegada, ou, de alguma maneira, uma queda da informação de cima para baixo, né? E Kardec deixa claro que essa informação também ela tem como pré-requisito a capacidade do revelador. Então, o revelador não é um qualquer, né? E nem Deus se revela a um qualquer, a um sujeito que não tem as condições ou que vai perverter e corromper a revelação, né? Então, essas ideias elas estão muito bem expressas e concatenadas, melhoradas e refinadas, eu acho, no capítulo Caráter da Revelação Espírita, de modo que Kardec põe em questão e ressignifica o que significa teologia, né? Nossa noção de revelação e a nossa própria noção de teologia, ou seja, um conhecimento sobre a verdade de Deus, um conhecimento sobre a palavra de Deus. E esse conhecimento, Kardec equaciona
equilibra e relaciona com o conhecimento puramente humano. Porque o conhecimento puramente humano, ele também não é puramente humano, mas ele é de algum modo divino. A luz de Deus em nós, ela vai brilhando e vai se desdobrando e vai crescendo e vai nos permitindo descobrir a verdade dada na natureza. Por outro lado, a luz que brilha no médium ou no profeta, como diziam os antigos, essa luz que vem de fora, ela também é propiciada pelas condições peculiares desse espírito que é capaz de ouvir, né, essa mensagem, de perceber essa luz que vem do mais alto. Então vejam como é que há uma aproximação forte entre a revelação teológica e a revelação científico-racional do trabalho. Embora não sejam idênticas e ele marque a diferença, essa aproximação brutal coloca o espiritismo num lugar muito diferente do lugar das religiões. Todas as religiões enfatizam uma diferença colossal, uma diferença incomensurável entre a revelação de Deus e os pensamentos humanos ou o esforço humano, que nunca é compatível com essa revelação, né? Só quem equacionou as duas coisas e disse que essas coisas eram próximas, compatíveis e até idênticas, na maioria das vezes, foram somente os filósofos. Os religiosos todos, eles separaram essas duas coisas. Quando eu digo religioso, claro, não estou dizendo Jesus, tá, gente? Eu estou dizendo assim, os padres, os teólogos, os pastores, os monges de todas as religiões, quer dizer, os burocratas da religião ou os administradores das instituições religiosas, eles entendem a verdade revelada por Deus e a verdade, ou as relativas verdades e crenças dos homens como coisas completamente separadas. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas o melhor exemplo de todos é Lutero. Lutero, por exemplo, dizia que a razão não era capaz de alcançar nenhuma verdade. A razão era uma prostituta que vendia os seus serviços a quem pagasse melhor. Se o ateu tivesse, digamos assim, mais interesse num determinado argumento, a razão servia o argumento do ateu, né? O católico, o protestante ou o muçulmano, dependendo do seu esforço, né, ele fazia a razão atender os seus desejos, ou seja, a razão criava argumentos para basicamente qualquer coisa. Aí Lutero meio que concluiu, olha, nós não podemos confiar na razão. A razão não é esse mecanismo excelente, nós temos que confiar unicamente na fé, porque a palavra de Deus é inequívoca, não se engana, não é fruto de cabeça humana. Então, essa concepção tipicamente teológica, que também está muito comum no catolicismo, né? Muitos autores vão falar de uma razão que é subserviente à fé, né? que é serva da fé, da teologia, mas os filósofos vêm lutando, né, há mais ou menos 1000 anos para estabelecer um conceito de fé compatível com a razão. Então, eu me pergunto se Kardec, ao fazer exatamente isso, apresentar e propor um conceito de fé compatível com a razão, quase identificado com a razão, se ele não está sendo mais filósofo do que religioso. Continua aberto aí, ainda temos um tempinho bom. Esse ponto do Humberto foi muito interessante, porque, linkando alguma palestra anterior aí, durante a semana, sobre quando Emmanuel fala de órgãos, né? Estaria faltando órgão para perceber certas coisas, né? Se a gente um dia, como raça, vai evoluir a um certo ponto, onde a gente opere além da razão, né? Onde a gente consiga ter, por exemplo, intuições puras, né? De algum campo de conhecimento, né? E para não ficar no plano só místico, esotérico, de registro acástico, né? A gente pode imaginar hoje a teoria da informação quântica, né?
disposta no universo inteiro, uma memória, né? Os físicos estão trabalhando isso ainda, mas são conceitos que estão sendo acessados. Quer dizer, então você não vai fazer história raciocinando sobre ela, você vai ver, né? O místico segue isso através de uma tecnologia dele, cerebral, por algum motivo. Talvez a ciência faça um instrumento disso no futuro. O fato é, a gente hoje só venera a razão como fonte de conhecimento. Talvez a gente consiga chegar num estágio que a gente opere além da razão. O Humberto conhece um grande amigo meu, que é filósofo, psicólogo, aposentado agora da Universidade de São João del Rei, José Maurício Carvalho. José Maurício é catolicíssimo, desde pequeno, ia à missa, começou a ir a ser padre, depois se tornou filósofo, psicólogo, terminou como professor titular de filosofia da Universidade de São João del Rei. O José Maurício, que é católico, ele diz que é impossível, essa ideia de fé com razão é impossível. São coisas inconciliáveis. A fé ela não pode ser racional, senão ela deixa de ser fé. Ele é um intelectual importante na área da filosofia. Parece que isso é uma ideia que acompanha muitos pensadores, não é, Humberto? Perfeito, Ricardo. Assim, são muitas opções à mesa, né? Tem a opção do Rodrigo, né? Quer dizer, pode ser que a evolução vai nos propiciar um senso divinitatis, né? Uma capacidade de enxergar o divino, ou de enxergar a realidade, inclusive os objetos materiais, de uma forma profunda e verdadeira que dispense o discurso racional, né? Não sei nem se dispensa a razão, mas pelo menos dispensa as palavras, o discurso. Por outro lado, a concepção do José Maurício de Carvalho, que é um grande pensador, né? Na minha opinião, um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade, ela é uma posição tipicamente católica, né? Quer dizer, ele pensa exatamente o que um devoto católico deveria pensar, que as questões da fé e a palavra de Deus estão numa outra ordem, que não é a ordem de proximidade da verdade e de acesso à verdade do discurso. Então, quer dizer, existe um abismo constitutivo entre a automanifestação de Deus na palavra, que está na Bíblia principalmente, e, para o católico, materializada em Jesus Cristo, né? E um discurso racional, que é uma tentativa humana de abordar a verdade vindo de fora. E que, de certa maneira, essa tentativa humana, para um cristão tradicional, ela é fadada ao fracasso, por conta da natureza pecaminosa do ser humano. Depois da queda do paraíso, essa queda, claro, um intelectual de alto nível hoje não acredita que ela é literal, né? Que Eva comeu a maçã e tal, mas um sujeito cristão tradicional, seja protestante ou católico, ele acredita, no mínimo, simbolicamente na queda. Quer dizer, que existe uma constituição pecadora, pecaminosa, né, da alma humana, do caráter humano, e que, portanto, o ser humano não está equipado para o encontro com Deus, para a autossalvação sozinho, e nem para o conhecimento da verdade perfeita. Porque todas essas coisas, elas vêm da luz, e você tem trevas em si, né? Há trevas no coração humano. Então, só Deus pode fazer a ponte que cobre esse abismo, que é o que na teologia se chama graça, né? A graça é o gesto de Deus dizendo: tudo bem, eu te amo, eu te acolho, independente da sua insuficiência, né? Da sua incapacidade de se salvar, está salvo, está içado. Aí a teologia, ela discute se nessa salvação, nesse recebimento da graça ou da eleição, se houve mérito seu ou não. Os teólogos quebram pau, né? Debatem isso, se você tem mérito ou não tem mérito nenhum, né?
já foi predestinado, como é que funciona e tal, ou se é a intenção e a fé e não o trabalho e o esforço, mas eles todos concordam que, quer dizer, devido à natureza pecaminosa, pós-queda, não é possível você, por mérito próprio, ascender a Deus, fazer o caminho do místico. Geralmente, o místico oriental tem essa maior confiança na sua capacidade de fazer um caminho ascensional e de alcançar o absoluto, né? Porque não existe essa concepção da queda, ou de uma ruptura, ou de uma traição da humanidade em relação a Deus. Isso é muito importante para a gente, se a gente quer uma conciliação com os cristãos, com a tradição cristã, porque, de certa maneira, o espiritismo é um tipo de cristianismo, ou está dentro, ou então, pelo menos, se não está dentro da tradição cristã, pelo menos lida e existe em ligação com a tradição cristã. Então, de alguma maneira, a gente tem que ter entendimento com os outros cristãos a respeito desses tópicos, até para que a nossa mensagem para eles possa ser algo efetivo, ou minimamente efetiva também, né? Para que ela não seja rechaçada de cara. Aí, O interessante é que essa discussão, né, da fé raciocinada, ou a fé pela fé, ela, desde o desencarne de Kardec, existiu isso. Se a gente lembrar o discurso de Camille Flammarion, ele não assumiu a sociedade parisiense, porque ele falou, né, do excesso de religiosismo que existia dentro da própria sociedade parisiense. E se a gente pensar que desde o Congresso de 1888, né, que foi em Barcelona, todos os congressos espíritas ou internacionais misturados com os espiritualistas caminharam para o lado mais cientificista. Então, essa discussão ela não é de hoje. Então, a gente fala, talvez o movimento espírita absorveu isso. Mas é interessante que nos congressos a visão era mais científica mesmo, né? Então, provavelmente, né, isso cabe estudo, vai caber trabalhos em cima disso, né? O que chegou no Brasil, da maneira que chegou no Brasil, né, caminhou, ou como foi formado, dando esse foco muito forte na parte religiosa. Gerry. Então, eu queria deixar uma pergunta para o Humberto, que dentro de tudo isso que a gente está discutindo aí, e essa semana eu fiz um estudo com a mocidade sobre a origem do espiritismo, e, assim, não dá para ser, eu pelo menos não consigo estabelecer tipo, uma data considerando os princípios da doutrina espírita. Então, como a gente viu aí, já foi falado, né? Em outras culturas, anterior a Kardec, as manifestações mediúnicas, enfim, tudo aquilo que hoje o espiritismo elucida para a gente, que dá ali, de certa forma, o caráter, né, da doutrina espírita, o que a identifica para todos. A questão da teologia, que eu achei bem interessante, que, confesso, durante os meus anos de estudo de espiritismo, não parei para pensar numa teologia de caráter espiritista. E aí, com base no que foi colocado também, o Baez colocou a questão de números, de pessoas no Brasil, enfim. E uma teologia espírita hoje, bem fundamentada, estudada e elaborada um trabalho em cima disso, isso faria com que esta revelação pudesse abarcar um número maior de pessoas, para que a gente pudesse realmente entender a importância desta revelação, considerando o Espiritismo como uma terceira e importantíssima revelação para a humanidade? Você acha que uma teologia espírita, elaborar mesmo um estudo em cima disso, com obras, com discussão, trazer isso para que as pessoas possam, de alguma forma, talvez se aproximar mais, não do fenômeno, mas de um entendimento desta revelação? Pois é, duas questões muito interessantes que vocês colocaram. Primeiro, então, atacando a questão do Adair, eu gosto muito dessa perspectiva, porque isso despessoaliza a questão.
Ao invés da gente apontar assim, a culpa é do Rusteng, a culpa é do Lei-Marie, a culpa é do fulano, a culpa é da FEB, sei lá, do Bezerra de Menezes, do Chico Xavier, né? Essa tendência humana, né, de achar os culpados, a gente vê isso muito agora no cenário político, né? Quem é o culpado, né? Pelo que está acontecendo, pelo que aconteceu antes, mas será que isso já veio do governo anterior ou é o atual? E tudo? Então, assim, essa busca pelo rosto, pela pessoa, ela é uma busca não muito científica. Então, eu prefiro entender que as tendências humanas, a constituição humana, ela é, em alguns mais religiosa, mística, em outros mais científica, outro mais sóbria e fria, no outro mais apaixonada, mais empolgada, mais militante. E essa diferença de coração, essa diferença de constituição humana, ela leva, inevitavelmente, a ter vários tipos de catolicismo, vários tipos de luteranismo, vários tipos de islamismo. E, por que não, deveria haver vários tipos de espiritismo, ou vários núcleos, ou várias concepções internas de espiritismo, né? Se isso acontece com absolutamente todos os fenômenos humanos, todas as escolas, todos os partidos políticos, todas as igrejas, né? É natural que no espiritismo também aconteça, que diferentes pessoas vão ter visões diferentes. No caso da teologia, Jerry, eu acho assim que, por um lado, nós que defendemos a bandeira de uma compreensão sempre melhor, de um estudo sempre melhor, a gente já é muito atacado como teoricista puro, né? Essas pessoas aí que não estão fazendo nada, estão o dia inteiro em casa fazendo live e elas têm boas teorias a respeito do movimento espírita, mas não estão realizando nada, né? Não estão mudando a sociedade, não estão alimentando os miseráveis, etc. e tal. Então, a gente precisa, por um lado, tomar cuidado para ver se não é só uma inflação teórica mesmo, pode ser que essa crítica seja boa para nós, no sentido de ser uma autocrítica, e eu acho que a gente deve tentar fazer isso. Por outro lado, mesmo fazendo essa autocrítica, eu sou, sim, favorável à multiplicação das ferramentas. Eu acho que se a gente puder fazer uma análise social do espiritismo, uma análise dos perfis políticos dos espíritas, perfil econômico dos espíritas, uma análise linguística da linguagem espírita, né? Por que espírita usa tanto essa e essa palavra, que não é uma palavra doutrinária, mas palavras que, por questões poético-literárias, enraizaram-se no vocabulário espírita, e inclusive uma análise teológica do espiritismo, né? Eu acho que todas essas contribuições são extraordinárias, bem-vindas, e gostaria de ver todas elas no mercado atuando, né? E nós temos visto um aumento significativo dessas abordagens mais técnicas, mais teóricas, às vezes científicas, às vezes não científicas, internas ao movimento, ou doutrinais, a gente poderia dizer, mas cada vez mais técnicas, mais qualificadas, e isso não tem diminuído o discurso carro-chefe do movimento espírita, que é um discurso mais sentimental, um discurso mais edificante, porque a gente vê essas iniciativas do tipo NEP, por exemplo, né, de análise do evangelho e tudo, com foco no caráter moral, ou então com foco na dimensão até sentimental, emocional da mensagem, a gente vê que essas iniciativas também estão prosperando ao mesmo tempo. Então, nós estamos num momento fértil, um momento em que coisas bem diferentes, elas estão ganhando fôlego, estão ganhando força. A gente falou logo no começo, né, por causa da presença do Adair, da investigação histórico-documental, que é uma coisa que inexplicavelmente levou 150 anos para ganhar fôlego, para acelerar, e agora está acontecendo a todo vapor, atraindo a atenção de novas pessoas estão tentando contribuir ou estão se interessando por esse tipo de pesquisa,
a pesquisa tem visibilidade, ela tem fruto, né? E é algo que há 40 anos atrás não se fazia, ou se fazia de maneira muito precária, de maneira muito personalista, né? Uma pessoa sozinha, sem visibilidade, às vezes até ignorada pelas outras, ela ia lá e fazia. Aí um outro sozinho falava sobre filosofia espírita, e aquilo eram coringas, né? Eram coringas num baralho muito grande, onde o normal era a gente só encontrar os números. E agora, de repente, a gente tem a sensação de que essas coisas todas diferentes, elas não são mais ilhas isoladas e elas não são mais exóticas. Elas estão ganhando corpo, estão se estabelecendo como práticas mainstream do movimento espírita, né? Então, me chamam até eu enjoar para falar de filosofia no espiritismo, de filosofia espírita, né? O Adair está aí fazendo milhões de divulgações sobre os documentos, sobre como fazer uma análise fria dos documentos e não uma análise passional, uma análise enviesada pela crença ou por um interesse particular, né? E nós temos aí infinitos exemplos, as pessoas estão fazendo as coisas e temos o carro-chefe do movimento espírita, que é o espiritismo mais propriamente religioso, mais eminentemente religioso, ele vai muitíssimo bem, obrigado. Ele não está perdendo nada por causa disso e ninguém está combatendo ele para fazer uma análise mais científica, ou mais filosófica, ou mais histórica, ou nada, né? Então, eu vejo esse momento como muito rico e vejo com muito otimismo a proliferação de ferramentas, de métodos, de abordagens. Não sei se eu fui prolixo, tá, Gé? Mas eu acho que era necessário falar um pouquinho demais, assim, para a gente ver que uma teologia, ou uma teologia comparada, quem sabe, ou uma ciência da religião que se debruça sobre o espiritismo, essas coisas não são mal-vindas e não são não precisam ser temidas, tá? Nós vamos dar a palavra para o Elias Moraes e encerramos as inscrições, porque o nosso tempo já está adiantado. Elias, por favor. Eu estou adorando esse bate-papo, é algo de um nível que eu não estava habituado. Aqui na minha região já não tem isso, não. Então, que bom, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu acho muito interessante, e eu não sei, Humberto, se a gente não estaria incorrendo numa forçação de barra muito grande em negar o eurocentrismo de Kardec, por um motivo. Porque seria retirar dele a circunstância histórica em que ele viveu. Então, eu vejo assim que Kardec, na circunstância histórica em que ele viveu, na época, ali no ambiente cultural, na realidade em que ele estava inserido, eu não vejo como a gente responder essas questões sem a gente levar em conta essa questão do eurocentrismo, que é inevitável. Eu não vejo que ele é uma questão de escolha, ou de limitação, ou de Kardec não ter sido capaz de fazer algo, não. Acho que era uma circunstância histórica dada. A Europa era o centro do mundo. A Europa era o centro do mundo, ela se via como o centro do mundo, como Estados Unidos se veem hoje, né? Ela se via com poder sobre o mundo inteiro. Então, é uma circunstância histórica muito peculiar, e eu não sei se dá para a gente esperar que um ser humano, por mais genial que ele fosse, e eu acho que Kardec, eu gosto de algumas coisas que o Rodrigo disse aí, no sentido de Kardec vislumbrar uma perspectiva de ciência ali para discutir as questões do espírito, e eu não sei se a gente pode esperar que, apesar dessa genialidade, dessa capacidade que ele tinha de articular a espiritualidade com o saber científico que ele perseguia, se dá para a gente esperar que ele fosse capaz de produzir um pensamento universal no sentido de abranger todas as culturas, numa época que nem comunicação entre essas culturas não existia de maneira suficiente. Então, assim, eu não vejo como esperar dele essa abrangência, porque aí alguém pode dizer assim, mas os espíritos, sim, aí a gente vai para uma discussão teológica, né?
E aí eu prefiro ser mais kardeciano nesse sentido e ficar com o que a ciência me permite afirmar. Eu acho muito interessante quando a gente leva em conta essa questão do próprio processo histórico dentro do qual o próprio Allan Kardec, o próprio Hippolyte Léon, né? Eu gosto de pensar nele ser humano, Hippolyte Léon estava inserido, sabe? Eu acho que é muito importante a gente situar isso historicamente, até porque ele está lidando com conhecimentos que a gente sabe hoje, ele também já percebia de alguma maneira isso, apesar de não ter ainda vamos dizer assim, um amadurecimento das reflexões filosóficas e científicas com relação à antropologia, sociologia e áreas que foram se constituindo depois, mas eu acho que ele já conseguiu ter algum vislumbre, por exemplo, de que em outras tradições espirituais esses conhecimentos já existiam e eram muito antigos, eram até milenares. Então, quando a gente olhando hoje, com o que a gente tem de ferramental hoje, não imaginar que Kardec pudesse ver isso, porque ele não tinha nem ferramentas. Mas hoje, para nós, a gente tem condições de verificar que reencarnação é um conhecimento milenar, comunicação com os mortos é um conhecimento milenar. Na verdade, o Espiritismo, se a gente olha hoje para o planeta Terra inteiro, a gente vê que o Espiritismo não trouxe novidade nenhuma. Ele não trouxe novidade nenhuma. Agora, e aí entra o genial de Kardec, ele numa situação de uma Europa iluminista, ele consegue fazer um olhar científico sobre isso que estava se apresentando, né? E criar uma proposta, e um projeto, e elaborar um projeto e apresentar uma ideia. E falar, olha, nós podemos unir, sim, negando toda a tradição filosófica até então, e aí eu concordo muito com o que você disse, Humberto, de ele, nesse ponto, ter sido um filósofo, sim, né? E dizer assim, olha, é possível, sim, unir ciência e espiritualidade. Não são questões antagônicas, são questões... A gente pode usar o método científico para pesquisar o espiritual. E ele cria um método que é totalmente inovador, ele faz um trabalho assim, de vanguarda, que eu acho fabuloso perceber isso. Então, quando eu penso nesse sentido, eu acho mais fácil a gente perceber, sabe, quando a gente situa historicamente o surgimento do Espiritismo, eu acho mais fácil a gente perceber, por exemplo, a questão da terceira revelação como um argumento mais teológico, né? Mais teológico, e que faz parte, não precisa ser desmerecido por isso. Mas a gente pode reconhecer que até o conceito de revelação, ele admite um conceito de revelação que tem um quê de teologia nele. Hoje, olhando antropologicamente, a gente não tem como deixar de perceber que a gente está falando de culturas, e culturas não se comparam. A gente não tem como comparar a tradição europeia com a tradição, por exemplo, da China, ou com a tradição africana. A gente não tem como valorar uma, entender que uma seria superior à outra, o que na época de Kardec, isso para eles era muito tranquilo, muito claro. A tradição europeia era superior às demais. Para eles era assim. Hoje, quando a gente coloca na balança, há alguns estudos muito interessantes mesmo sobre as culturas americanas, anteriores à vinda dos portugueses para cá, à vinda dos europeus. Alguns estão falando hoje em invasão, é um termo interessante também que a gente pode começar a pensar se ele não se aplica. Então, quando a gente percebe essas novas leituras que vão surgindo, eu penso que a gente tem que, inevitavelmente, começar a pensar se nós não estamos dentro de um processo de construção social, de uma perspectiva de espiritualidade, e aí o espiritismo, para mim, eu não consigo vê-lo diferente disso, né? É uma das formas de construção que a gente, enquanto sociedade, está elaborando. Eu não consigo atribuir isso ao divino, ao sagrado, aos espíritos, a Deus, eu não consigo. Talvez seja... E aí tem os pressupostos nossos, né? Você colocou muito bem que a gente vai acabar tendo várias vertentes de visões espíritas, até por conta do olhar que cada um de nós dirige. Como eu tenho um olhar assim mais... Eu até considero isso como ser kardeciano, se isso for afrontoso para alguém, me perdoem, né? Mas, assim, ser mais científico, cientificista, sabe? De uma perspectiva mais cientificista, onde eu me limito, onde eu separo o espaço do sagrado e mantenho o pé firme no científico, né? Eu tenho que dizer que eu não tenho como considerar, por exemplo, a nossa construção social de espiritualidade, no caso o espiritismo, como superior às outras. Eu não posso fazer isso, porque eu estaria, inclusive, cometendo uma outra coisa, que é um outro termo moderno, que eu acho que também ajuda a gente a situar muito nisso, que é o supremacismo.
A gente tem que ter muito cuidado para a gente não incorrer num supremacismo cultural, no supremacismo religioso, que é um outro conceito moderno também, que a gente precisa trazer ele para a discussão. O fato é que a gente tem hoje um movimento que é muito ancorado num processo que ele também, hoje, a gente já começa a perceber as limitações dele, a gente percebe o limite do transe mediúnico, hoje a gente tem isso mais claro. Eu não sei se Kardec teve tempo suficiente de perceber esses limites quando ele produziu a sua obra. Hoje a gente já percebe com mais clareza, quando a gente vê que Emmanuel só escreve através de Chico Xavier, André Luiz só escreve através de Chico Xavier, e quando a gente vê Joana de Ângeles só através de Valdo Pereira Franco, Maria Modesto Cravo, e aí vai. E a gente percebe que o transe mediúnico ele tem algumas limitações que a gente está precisando aprofundar o estudo dele, para a gente compreender melhor esses limites, como é que isso acontece, e como é que a gente pode, inclusive, lidar com isso. Kardec criou um critério, o controle universal. Ele achou um critério que ele falou, olha, isso aqui nos ajuda a, pelo menos, identificar o que a gente pode considerar ou não. E a gente hoje sabe que mesmo o critério do controle universal, ele também tem limites, porque está limitado pela cultura, né? Então, assim, eu penso que com essas questões hoje, eu acho que a questão que foi proposta, eu achei ela ousadíssima, eu achei vocês, assim, fantásticos de colocar essa questão. São 3 as revelações, né? E aí eu acho que a gente precisava responder mais ou menos como você respondeu no início, sabe, Humberto? Elas são inúmeras, elas são inúmeras. Do ponto de vista da nossa tradição judaico-cristã, a gente pode até considerar que sejam 3. Mas ainda assim tomando muito cuidado para a gente não fazer disso uma tentativa de supremacismo em relação ao catolicismo, ao protestantismo, a outros movimentos religiosos que têm essa vertente cristã como base. Então, eu acho que quando a gente situa isso historicamente e entende que essa ideia de terceira revelação, inclusive, é uma ideia oitocentista, sabe? Eu acho que fica mais fácil a gente lidar com ela. E a gente não tem problema de entrar por um caminho de concorrência, né, com outros movimentos, sabe? Não sei, são reflexões. Eu confesso que eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Mas nas dúvidas que eu vou pontuando, eu vou colocando essas questões assim, para eu mesmo pensar, né? E eu acho que a gente precisa abrir essa discussão. Eu quero parabenizar o grupo por ter colocado ela assim, de maneira pública. Eu espalhei ela para o Goiás inteiro, aliás, espalhei ela para o Brasil inteiro hoje. Eu acho que a gente está precisando conversar sobre isso, né? Para a gente assumir uma postura mais humilde enquanto espíritas e não achar que nós vamos ser a cereja do bolo que vai transformar a Terra num mundo de regeneração, sabe? Mas que nós podemos ajudar muito nisso. Muito bom, Elias, muito bom, Humberto, excelente. Nós estamos muito felizes em poder ter um debate assim em alto nível. Em síntese, o que eu penso é que o Espiritismo é muito bom para cada um de nós, mas não significa que tenha que ser bom para todo mundo. Cada um encontre aquele espaço religioso, aquela fé, aquela inspiração, e que procure, através dela, se tornar uma pessoa melhor, né? Eu me lembro, para concluir, de um fato narrado, atribuído ao Chico, dessas tradições orais que a gente não tem fonte, né? De que, certa feita, uma senhora que conhecia o Chico, espírita, e muito espírita, vai lhe apresentar o marido, né? E diz assim, Chico, aqui está o melhor homem do mundo, um pai exemplar, um esposo fantástico, um filho dedicadíssimo, só tem um defeito, Chico, não é espírito. Dizem que o Chico voltou e disse, mas minha irmã, para que ser espírita? Está dando certo assim, toca como está, se mexe pode piorar, né? Então, cada um com a sua fé. A gente agradece imensamente a todos e vamos encerrar com uma prece breve. Assim, então, Senhor Jesus, mestre e amigo, profundamente agradecidos por essa oportunidade, queremos agradecê-lo e agradecer os bons espíritos vinculados a nós, a esse grupo, a esse espaço, pela presença, pela amorosidade, pelo carinho que dispensam a todos nós. E em seu nome, em nome de Deus, nós damos por concluída a reunião da noite. Muito bom, pessoal. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, boa noite. A gente agradece de coração o convite,